Imunização. Salve Deus. Existem casos de determinadas falanges ou mesmo legiões de espíritos sofredores, vez ou outra vir portando enfermidades com riscos de contaminação coletiva. Esse trabalho nos imuniza dos possíveis efeitos. Deverá ser providenciado uma ânfora, uma jarra de alumínio, uma bacia pequena de alumínio e uma rosa plástica vermelha. Participam do trabalho um comandante, abertura, coordenação, encerramento, observação. No templo externo, um mestre centurião deverá ser designado pelo presidente, não havendo necessidade que seja o mesmo para todos os trabalhos. Um mestre ajanã de fumação, 2 ninfas samaritanas, sendo que uma para a ânfora, uma para a bacia e a rosa. Ninfas Sol e ninfas Lua com indumentárias, prisioneiras ou não, pertencentes ou não às falanges missionárias. Observação: o mestre e comandante e o mestre ajanã deverão usar o uniforme de jaguar sem a capa. Dias específicos. Trabalho oficial. Observações: no templo mãe é realizado normalmente aos sábados e quartas-feiras. Os mestres trinos presidentes podem convocar sua realização quando julgarem conveniente. Horários: início a partir das 15 horas após a abertura do trabalho oficial. Encerramento: no templo mãe antes da entrega das energias da estrela e quadrantes, mais precisamente antes das 18 horas, para que não cause transtornos aos mestres escalados para o oráculo de Pai Seta Branca, motivado pela ausência da ânfora e da bacia. Nos templos externos, havendo necessidade, poderá estender-se entre 19 e 20 horas. Ritual. Primeiro passo: reunir as ninfas missionárias que desejam participar no templo mãe, reúne-se no Castelo dos Devas. Segundo passo: após breve harmonização, posiciona as ninfas em fila magnética, 2 a 2, e proporciona a imantração do templo, circulando da esquerda para a direita. Neste período, todas devem procurar se sintonizarem com seus mentores, sempre emitindo mantras, ainda sem a ânfora e sem a bacia, que no templo mãe ficam no oráculo de Pai Seta Branca. Terceiro passo: 2 ninfas samaritanas, posicionadas à frente das demais, agora portando uma a ânfora e a outra a bacia. Um pouco mais à frente, o mestre ajanã com o braseiro. O mestre comandante coordena o ritual. Dão início à jornada da preparação, sempre emitindo mantras. Param de frente à imagem de Pai Seta Branca e emitem o mantra Pai Seta Branca. Ao término, dão continuidade à jornada até a pira e, em sintonia com o comandante, emitem manhante, enquanto o mesmo faz a abertura no trabalho de imunização. Salve Deus! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo 3 vezes. Em nome de Deus Pai Todo-Poderoso, de nosso Senhor Jesus Cristo, da Virgem Santíssima, de Pai Seta Branca e Manhara, da corrente indiana do espaço, das correntes brancas do Oriente Maior, em nome dos mentores responsáveis por este trabalho, aí faz lá a emissão, tenho por aberto ou encerrado este trabalho de imunização, pedindo a Ti, Jesus Divino Amado Mestre, que ilumine a minha consciência para que santificado seja o meu espírito algum dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo 3 vezes. Observações: após a abertura pelo comandante, uma ninfa de cada falange missionária faz sua emissão. Não emite o canto, devendo o mestre comandante, antes do início do ritual, em comum acordo, ter designado quais emitirão. Para tanto, deverá convidar uma representante de cada falange missionária presente no ritual abertura coletiva. Um dos mantras específicos deste ritual é o hino na junção. Quarto passo: ao término das emissões, a corte sai em jornada, circulando o templo, e a ninfa samaritana vai projetando a água sobre pacientes e médios que se encontrarem na trajetória do cortejo, e o mestre ajanã à frente de todas, defumando o ambiente, sempre emitindo mantras. Observações: no caso do templo mãe, as missionárias se dirigem para o Turigano. Uma ninfa se posiciona ao lado do sal, uma ao lado do perfume. Mais ou menos de frente às mesmas se posicionam as samaritanas,
que portam a bacia e a ânfora, enquanto as demais são distribuídas na via sagrada. O mestre Ajanã se posiciona de maneira que tenha condições de defumar os pacientes e os médiuns que passarem entre o período do uso do sal e do perfume, seguido pelo local dos benefícios da água que será projetada. A ninfa responsável pela ânfora fica a responsabilidade de renovar a água da bacia. A samaritana molha a rosa constantemente e vai projetando a água sobre a cabeça dos pacientes e médiuns. O comandante é o coordenador do ritual. Dispõe de trânsito livre para orientar, esclarecer, etc. As ninfas do cortejo, ao chegarem ao local fixado para a imunização, aguardam que as samaritanas e as ninfas designadas para o sal e o perfume, mais o mestre Ajanã se posicionem e se passem, beneficiando-se antes de se distribuírem aos pontos em que permanecerão emitindo os mantras. Usando a lógica e o bom senso, o presidente do templo externo deverá optar pelo lado de fora ou de dentro do templo, próximo à entrada, etc. Pacientes e médiuns, não há restrições quanto à idade. Quando convidado, o comandante desloca a corte até a Casa Grande defumando. O cortejo não só pode, como deve percorrer todos os setores do templo, incluindo a parte evangélica. Quinto passo. Encerramento. O comandante, após o último paciente ou médium, parte com a corte, circulando o templo. As ninfas samaritanas e o mestre Ajanã sempre procedentes em suas funções, podendo inclusive percorrer os bancos, proporcionando benefícios aos que estão na espera da vez. Neste caso, as demais ninfas da corte aguardam em fila magnética. Pronto para o encerramento, a corte se dirige novamente à imagem do Pai e emitem o mantra Seta Branca, em atitude de agradecimento pela feliz oportunidade. Ao término do mantra, se deslocam em direção à pira e em harmonia com o mestre comandante emitem o hino Noite de Paz, enquanto o mesmo faz os agradecimentos, as recomendações, dando por encerrado o trabalho de imunização utilizando a mesma chave de abertura, mudando somente tenho por encerrado este trabalho especial de imunização. A água utilizada no trabalho de imunização é magnetizada para a desintegração das correntes de enfermidades. O prisioneiro que participar anota ao término 1000 bônus.